Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Jonas, amém? Hoje a minha esposa e meu filho não puderam estar. Estão descansando um pouquinho. E o Davizinho também está um pouco gripado. E eu nem parece, né, que eu estou gripado, né, irmãos? Nem parece. Mas gripe não vai nos derrubar, não, tá bem? Glórias a Deus. O xaropinho é bom, hein, pastor? Amém? Estamos juntos nessa aí. Amém? Jonas. Achou Jonas? Capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Esperar os irmãos estão encontrando aí. Amém? O profeta é menor, é tão pequenininho que não dá pra achar. Chegamos aqui na correria, mas chegamos para a glória de Deus. Aleluia. Vamos lá? Jonas, capítulo 1, diz assim. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsas. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsas. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsas, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as suas fazendas, que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. Amém. Senhor Deus e Pai, em concordância, Senhor, com as orações que aqui já foram feitas, eu quero te pedir, ó Deus, que fale os nossos corações, ó Pai, não o que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem, Senhor, a ministrar para nós essa noite, Pai. Prepara nossos corações, Senhor, e usa-me como instrumento em Tuas mãos, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, porque o único que deve brilhar aqui é o Senhor, Pai, porque sim, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Eu creio que alguns de vocês já conhecem a história de Jonas. Eu conheci essa história quando eu era ainda um pouquinho pequenininho. Tinha um CD e contava ali em desenho a história de Jonas. Até hoje eu me lembro da música daquele desenho. De vez em quando eu estou lá no trabalho e estou cantando a música do desenho, né? Mas a história de Jonas, ela tem grandes princípios, tem grandes lições para a nossa vida espiritual. Sabemos que, como a palavra do Senhor diz, Jonas foi designado para uma missão, a qual o Senhor Deus o chamou para aquela missão. Ir até a cidade de Nínive e clamar contra aquela cidade. Porque num tempo de 40 dias, Deus destruiria aquela cidade se eles não se arrependessem dos seus pecados. A palavra vai dizer que quando Jonas ouviu essa missão da parte do Senhor, no versículo 2, lemos que Deus diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Mas no versículo 3, Jonas se levantou não para ir à cidade de Nínive, mas para fugir da face do Senhor, para fugir da missão a qual Deus designou para a sua vida. Vimos no decorrer dos versículos que quando Jonas pega aquele navio para a cidade de Tarsas, uma grande tempestade enviada pelo Senhor acomete aquele navio. E vamos ler que Jonas é lançado ao mar para que aquela tempestade parasse. Os irmãos conhecem o restante da história. Ele é engolido por um grande peixe
e ele vai ter que fazer aquilo que Deus designou para ele fazer. Muitas das vezes na nossa vida, nós passamos por problemas, por situações, por tempestades, porque desobedecemos às ordenanças do Senhor. Eu ouso dizer que a maioria das coisas que nós passamos na nossa vida de ruim foi por uma decisão equivocada nossa. Foi por uma decisão sem a direção de Deus. E aqui não é diferente. Vimos que Jonas fugiu do propósito que Deus tinha na vida dele. Fugiu do chamado ao qual Deus colocou na vida dele. Deus disse para ele ir para um lugar, ele foi para outro lugar. E assim, muitas das vezes, acontece na nossa vida. E nessa mensagem eu queria trazer para os irmãos algumas lições sobre desobediência. A primeira coisa que podemos dizer nessa noite: não fuja daquilo que Deus designou para você. Não fuja do chamado que Deus te deu. Não fuja do propósito que Ele colocou na tua vida. Vimos que na Bíblia, muitos profetas foram chamados por Deus para fazerem diversas coisas. Alguns fugiram, como Jonas. Outros não se renderam ao medo, não se renderam à covardia, mas agarraram a missão a qual Deus deu. Dentre eles, eu separei aqui Ezequiel. Certa feita, Deus disse para Ezequiel: eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. São de semblante duro e obstinados de coração. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. São casa rebelde. Outro, Jeremias. Jeremias, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Jeremias foi um grande profeta do Senhor, quando o povo já tinha se desviado, já não queria mais saber de Deus. Paulo, este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E nessa noite eu estou olhando para muitos que foram comissionados por Deus para uma grande missão. Dentre, eu estou incluído entre eles. Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero te dizer que você foi comissionado pelo Senhor. Você foi chamado pelo Senhor para uma grande obra. Aleluia. Não fuja do chamado de Deus para a tua vida. Não fuja para aquilo que Deus designou para você. Ezequiel, Jeremias, Paulo e tantos outros. Jonas, que depois ele teve que fazer aquela missão. Ele teve que ir até lá. Que possamos assumir o chamado de Deus para a nossa vida. Assumir a responsabilidade. Nos comprometer com a obra do Senhor. A segunda coisa que eu paro para pensar nesse texto é o que leva o ser humano a desobedecer a Deus. O que leva o homem a desobedecer o seu Criador. Se nós olharmos no início da história da humanidade, veremos que Adão e Eva tinham tudo para obedecerem ao Senhor. Deus deu tudo para eles, mas eles escolheram tocar naquilo que não era deles. Escolheram desobedecer à voz do Senhor. Deixaram seu coração ser enganado por um desejo de crescimento. E muitas das vezes, irmãos, o inimigo tenta nos enganar para que venhamos a desobedecer à face do Senhor. E aqui eu separei 3 coisas que levam o ser humano a desobedecer a Deus. A primeira coisa é a sua condição humana caída. Desde a desobediência do Éden até os dias atuais. A condição humana caída leva o homem a desobedecer a Deus. A Bíblia vai nos revelar em Romanos capítulo 5, versículo de número 12, que por um homem entrou o pecado no mundo. E por isso todos nós fomos contaminados por esse pecado. A nossa natureza é uma natureza distante de Deus, por conta do pecado. E por isso é tão fácil desobedecer a Deus e tão difícil viver uma vida de santidade, de obediência ao Senhor. O segundo ponto que
leva o ser humano a desobedecer ao Senhor é a falta de temor do Senhor. A Bíblia vai nos revelar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. De certa forma que, se eu temo ao Senhor, o Senhor me dá sabedoria para obedecê-lo ainda mais. E o que é temor do Senhor? Temor é o profundo respeito, um sentimento de devoção ao Senhor, de tal forma que você não quer desobedecê-lo. Você faz de tudo para não desobedecê-lo. Você faz de tudo para agradar ao Senhor. Isso é temor do Senhor. E quando nós não temos o temor do Senhor, é muito fácil desobedecer a Ele, desobedecer a sua palavra. O terceiro ponto que nos leva a desobedecer ao Senhor é quando temos um coração obstinado para o mal. E temos visto que na geração a qual nós estamos vivendo, as pessoas têm um coração obstinado para fazer as coisas erradas, o coração obstinado para pecar, o coração obstinado para desobedecer ao Senhor. E o coração obstinado, irmãos, ele é a junção da natureza humana caída e da falta de temor. Quando nós falamos de coração, nós vamos entender que na palavra do Senhor vai dizer que do coração procede as saídas da vida. Ainda a palavra do Senhor vai nos revelar lá em Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Do coração procedem todas essas coisas. É por isso que o nosso coração deve ser levado cativo ao Senhor. É por isso que cada dia devemos entregar a nossa vida, os nossos desejos, as nossas vontades ao Senhor, para que nós não venhamos dar vazão a essas coisas da carne. Do coração procedem as saídas da vida. Que o nosso coração seja levado ao Senhor. Aleluia. Eu tenho certeza que se nós colocarmos o nosso coração diante do Senhor e pedirmos, Senhor, entra no meu coração, limpa o meu coração, limpa a minha vida, viveremos uma vida de obediência ao Senhor. Viveremos uma vida de santidade ao Senhor. Vimos que o povo de Israel, em determinado momento, estava com o seu coração obstinado. Não importava quantas vezes os profetas pregassem, arrependam-se, voltem-se para o Senhor. O povo não ouvia a voz dos profetas e até matava alguns dos profetas. A geração atual está dessa maneira, mas a palavra do Senhor, ela vai dizer lá em Romanos capítulo de número 1, versículo de número 21, que a esses Deus entregou a paixões infames da carne, para desonrarem seus corpos entre si. Deus simplesmente deixa ir. Se nós não buscarmos a presença do Senhor, se nós não quisermos fazer a vontade dEle, viveremos uma vida sem Deus, como muitos têm vivido por aí. Vimos que Jonas desobedeceu a voz do Senhor. Jonas desobedeceu a ordenança do Senhor. Deus tinha tudo preparado para que ele fosse ali até aquela cidade, mas ele preferiu desobedecer. Quantas vezes, irmãos, tomamos decisões sem consultar ao Senhor? Quantas vezes as nossas decisões são tomadas de acordo com aquilo que pensamos, sem antes colocar diante do Senhor: Senhor, será que preciso e tenho que fazer isso? É da tua vontade ir para tal lugar? É da tua vontade fazer isso? Jonas não pesou isso em seu coração, simplesmente foi. A palavra do Senhor vai nos mostrar que existem grandes riscos da desobediência. E Jonas viveu isso. Jonas estava indo para Tarsis. Pegou aquele navio e no meio do mar se levantou uma grande tempestade que o Senhor havia enviado. Capítulo 1 de Jonas, versículo 5. Diz assim: Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso.
Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. Primeiro perigo da desobediência. Quem vive em desobediência corre risco de viver nos porões da vida, nos lugares mais escuros da vida. E quando eu falo de escuridão, estou falando de escuridão da alma. Pessoas que escolhem viver na desobediência fazem como Jonas, descem ao porão. Quantos que eu e você conhecemos? E quantas vezes nós estivemos no porão, nos porões da vida, vivendo uma vida de desobediência, vivendo uma vida em trevas. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Você não foi chamado para viver nas trevas. Você não foi chamado para viver na escuridão. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos do dia. Aleluia! Ele está aqui, irmãos, nessa noite. E Ele quer te levar cada vez mais para a sua luz. Aleluia! Não faça como Jonas, não viva nos porões da vida. Não se permita viver uma vida na escuridão. Muitos têm vivido uma vida na escuridão. Mas a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 4, versículo 18, talvez um dos versículos mais bonitos da Bíblia, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até que seja dia perfeito. Assim é a nossa vereda, assim é o nosso caminho, irmãos. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. O segundo perigo da desobediência vem logo em seguida. Após você viver nos porões da vida, você vai viver o sono espiritual. Jonas foi para o porão, se deitou e dormiu um profundo sono. E você pode pensar, Jonas estava descansando. Quantos que pensam que estão descansando longe da igreja, longe de Deus? Eu vou passar um tempinho aqui fora. Estão vivendo um sono espiritual. E esse sono espiritual, em algum momento, vai trazer uma morte espiritual. Enquanto Jonas estava dormindo, os marinheiros estavam desesperados, jogando as fazendas, jogando todo o produto do seu trabalho fora, para que não viessem a naufragar. Quantas vezes, por conta das nossas atitudes, por conta da nossa desobediência, as pessoas ao nosso redor sofrem. As pessoas ao nosso redor correm riscos. Jonas colocou toda uma embarcação, toda uma tripulação em risco. E estava dormindo um profundo sono. Quando o capitão daquele navio chegou e disse: "Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que nós não pereçamos." E Deus está falando nessa noite: que tens, dormente? Acorda, desperta, igreja. Aleluia. Viva uma vida de santidade ao Senhor. Aleluia. Que possamos despertar como igreja do Senhor. Deus fala conosco nessa noite. Desperta, igreja. O mundo está caindo. E quantos estão dormindo espiritualmente? Deus quer salvar a tua família. Deus quer salvar os teus. Deus quer fazer milagres na tua vida. Mas quantas vezes nós estamos dormindo, irmãos? E os planos de Deus vão sendo deixados de lado por conta da nossa desobediência. Veremos então em seguida as consequências. Jonas falou para os marinheiros: "Me lancem no mar, porque eu sou a causa desse mal. Eu sou hebreu e eu fujo diante da face do Senhor." E ali aqueles marinheiros começaram a clamar ao Senhor e até reconheceram que Deus era o Senhor e ofereceram a Ele sacrifícios. E Jonas foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe. E é interessante que no capítulo 2, o livro de Jonas ele é pequeno, ele tem 4 capítulos. No capítulo 2 você vai ver o arrependimento de Jonas. Eu me lembrei aqui que quando eu assisti o desenho, aquele que eu tinha falado, né? Jonas estava na barriga de um grande peixe e ali tinha um grande espaço para ele ficar, porque o desenho você não passa tudo, né? Você passa ali. E Jonas cantava ali uma música, né? De arrependimento ao Senhor, mas eu creio que aquele desenho era foi um pouquinho diferente.
do que realmente aconteceu. Se imagine na barriga de um peixe. Imagine que você não teria espaço. A respiração seria difícil, né? Toda hora aquele peixe abrindo a boca e fechando. E Jonas se arrepende. E Jonas faz uma oração ao Senhor, mas o que me chama muita atenção é que no versículo de número 9, Jonas vai dizer assim: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Ou seja, Jonas no final falou: Senhor, eu me arrependo diante do Senhor e eu vou pagar os sacrifícios que eu votei diante do Senhor. E logo quando eu li isso, eu me lembrei: obediência ou sacrifício? A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Jonas precisou passar por aquele aperto para voltar a uma vida de obediência. Quantas vezes, irmãos, precisaremos passar por momentos como Jonas passou para viver uma vida de obediência ao Senhor? É muito melhor obedecer, irmãos, do que sacrificar. É muito melhor, irmãos. E a palavra do Senhor diz que Davi, no capítulo 51 de Salmos, esse capítulo é muito conhecido, porque Davi se arrepende do seu pecado. No versículo 16 ele diz assim: porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza o teu coração quebrantado. Quando você chega diante da presença do Senhor e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, Ele não te despreza, irmãos. Ele não te despreza. Esse é o sacrifício que o Senhor quer de nós. No mais, Ele quer obediência. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Jonas precisou passar por aquilo. E quando Jonas entra naquela cidade de Nínive, ele começa a pregar a palavra do Senhor e, para a surpresa dele, o povo se arrepende. O rei daquela cidade fez com que o povo fizessem sacrifícios, se vestissem ali de pano de saco, se cobrissem de cinzas. Eram sinais da humilhação do povo, fizessem jejuns de arrependimento. E no capítulo de número 3, versículo de número 10 diz: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Aquele povo obedeceu ao Senhor, e a obediência trouxe livramento. Eu quero te dizer que quando você obedece ao Senhor, a obediência te traz livramento. A obediência te traz salvação, como trouxe aquele povo. E quando a gente olha para a palavra arrepender é mudar de pensamento. É uma mudança na nossa mente. O arrependimento é uma mudança radical dos nossos pensamentos. E quando olhamos a palavra converter é retornar. Converter é voltar. Quando a gente se arrepende, a gente muda de pensamento. E quando a gente se converte, a gente volta atrás. Glória a Deus. Volta às tuas primeiras obras. Não é isso que diz a igreja de Éfeso? Volta às tuas primeiras obras. Se nessa noite existe alguém aqui que tem vivido uma vida de desobediência, uma vida distante do Senhor, o Senhor está falando nessa noite para você: mude o teu pensamento, volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor. Aleluia. Glórias a Deus. E a última coisa que eu vou falar aqui é sobre o egoísmo humano e as misericórdias do Senhor. Muito interessante. Capítulo de número 4. A Bíblia vai dizer que Jonas, após o povo se arrepender e Deus não fazer aquele mal, salvar aquele povo, Jonas desgostou-se. Capítulo 4. Jonas desgostou-se extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis. Olha o que ele disse.
Pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é do que morrer do que viver. Interessante. Jonas quis o perdão de Deus, mas não achou que fosse justo o perdão de Deus para o povo. Quantas vezes nós nos achamos dignos do perdão de Deus, mas quando olhamos para o irmão, e ele já fez tanta coisa errada, não merece o perdão de Deus. E nos portamos como Jonas. E a palavra vai dizer que Jonas subiu até um lugar e o sol começou a pesar sobre a sua cabeça. Ele olhava a cidade e esperava que acontecesse alguma coisa. E o Senhor fez nascer sobre ele uma boboreira. E aquela planta cresceu e fez uma sombra sobre Jonas. E Jonas se aliviou daquele sol e adormeceu. Mas quando ele acordou, Deus havia enviado um bicho e aquele bicho comeu a boboreira. A boboreira tinha morrido. E Jonas ficou chateado com Deus. E Deus falou: Jonas, você teve misericórdia dessa boboreira, dessa planta que você não plantou. E eu não terei misericórdia do meu povo, daqueles que eu criei. Irmãos, você está lidando nessa noite com um Deus de misericórdias. Aleluia. Deus tem misericórdia da tua vida. Na tua vida há valor para Deus. Jonas não viu valor em Nínive. Até porque Nínive era uma cidade de pessoas que não queriam saber de Deus. De pessoas que nem conheciam a Deus e que viviam longe de Deus. Se nós olharmos a palavra do Senhor, vai falar um pouco sobre Nínive. Agora eu não me lembro em qual livro. De um desses profetas menores. Não me lembro qual. Naum. Alguém disse aí. Fala sobre Nínive. Irmãos, os soldados que eles aprisionavam, eles faziam crueldade com os soldados, e dentre eles, os soldados de Israel. Eu acho que por isso também Jonas não queria que eles recebessem o perdão de Deus. Porque também fizeram mal ao povo de Deus. Mas Deus também queria que eles fossem seu povo. Aleluia. E Jonas queria que Nínive fosse punida. Mas Deus viu valor em Nínive. Ainda que o mundo não te dê valor. Ainda que as pessoas olhem para você e falem: você não tem valor. Deus olha para você e diz: você tem valor. Aleluia. Eu enviei meu filho que pagou um alto preço pela tua vida. Um preço de sangue pela tua vida. Se você está aqui nessa noite, é porque eu enviei meu filho para pagar um preço pela tua vida. Aleluia. Você tem valor para Deus, irmãos. Nós temos valor para Deus. Quantas pessoas dizem que não tem valor, que não vale nada? Eu não valho nada, eu sou uma pessoa que vivo no erro. Geralmente quando você vai pregar para alguém, você acaba escutando essas coisas. Mal sabem elas o quanto Deus as ama. Eu quero dizer para você, se hoje ninguém te disse isso, eu quero te dizer: Deus te ama. Jesus te ama. Aleluia. Esse Deus que Jonas relatou aqui, mostra que Jonas conhecia Deus, e mesmo assim desobedeceu a ele. Jonas disse: Tu és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade. Aleluia. Eu quero te dizer que o Deus que você serve é um Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade. Ele te ama, irmãos. E Ele enviou Jesus para morrer naquela cruz por nós, para vivermos não uma vida longe dEle, mas uma vida de santidade. Como eu posso obedecer ao Senhor? Sujeitando a minha vida ao Espírito Santo de Deus. É Ele que te ensina, é Ele que me ensina a obedecer ao Senhor. Por isso, diga para Ele nessa noite: Senhor, me ajuda a te obedecer. Nós não somos salvos porque obedecemos, mas obedecemos porque somos salvos em Cristo Jesus. Aleluia. Que nessa noite nós possamos guardar essa palavra. Guarda essa palavra no teu coração. Desobedecer a Deus traz riscos, perigos, consequências. Nos afasta de Deus.
Mas quando vivemos uma vida de obediência ao Senhor, quando pedimos ao Senhor, Senhor, me ajuda, me ensina. Tenho certeza, irmãos, que o Senhor ele vai olhar para nós e vai nos ajudar. E ainda que estejamos fraquinhos, vamos permanecer, vamos continuar. Porque sabemos que tem algo muito melhor preparado para nós. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.